Aleluia. Apocalipse, capítulo 3. E o verso, eu vou ler na Bíblia, nova versão linguagem de hoje, tá? Não é na King James. Na King James eu li naquele dia, vocês se atrapalharam. Hoje eu vou ler na versão nova linguagem de hoje. Se vocês estranharem, vocês me avisem que eu pare e leio na outra. Isso aqui, irmão, é só um hábito para você acostumar a ler Bíblias diferentes. Entendeu? Quem gosta de pregar, ele, quanto mais tradução de Bíblia ele tiver, melhor. Entendeu? Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 3 e 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva ao seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Está estranha a leitura? Ou está normal? Está um pouco diferente. Versículo de número 3. Vou ler em outra tradução. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e caminham e comigo andam de brancos, portanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podeis sentar, irmãos. Amados, nós estudamos já as outras igrejas, e hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Sardes. Aleluia. A igreja de Sardes, irmãos, representa igrejas e cristãos que morreram espiritualmente e não percebem. Hoje, o que tem nos dias atuais são pessoas que se conformam, irmão Floresvaldo, de assistir um culto pela televisão, entendeu? De assistir um culto pelos meios de transmissão, pela internet. Não tem mais aquele amor em ler a palavra de Deus, em estudar o versículo. Quando abre a Bíblia para ler, é a mesma coisa de tomar um suco de maracujá. Dá um sono, dá uma abrição de boca, que meu Deus do céu, entendeu? Às vezes sente até febre. Quando diz assim, nossa, me deu uma vontade de orar,
Aí ele disse logo: eu acho que tu é com febre, eu vou me deitar, porque orar não é para mim não. Entendeu? A igreja de Sardes, irmãos, estava vivendo nessa situação. Estava vivendo uma igreja que tinha perdido o desejo de estar buscando a Deus. Eu fico impressionado, eu, Daniel, fico impressionado como é que tem crente que fica a semana inteira sem ler a Bíblia. Como é que consegue ser crente? Como é que tem crente que fica o mês inteiro sem ler a palavra de Deus, sem trazer um alimento para a sua alma? Como é que tem crente que fica o mês inteiro sem tirar um dia de jejum, sem tirar um dia para dobrar o seu joelho e dizer só assim: Senhor, como é que está o céu aí? Está bom? Pronto, se levanta. Se você convive com alguém, você tem intimidade com esse alguém. Alguns irmãos aqui da cidade, a gente tem uma intimidade maior. Por quê? Porque eles vão na minha casa, visitam a gente direto. Às vezes vai, quando ele não vai, convida a gente para ir lá. E a gente tem aquela amizade, a gente brinca, ou seja, quanto mais você convive com alguém, mais você tem liberdade com ele. Jesus Cristo tinha 12 discípulos, irmã Ismael. No meio dos 12 discípulos, tinha três que ele amava mais do que os outros. Tinha 12, irmão Decibal, mas só era 3 que ele amava mais. E no meio dos três, é o seguinte, entenda, era 12, no meio dos 12 tinha 3 que ele amava mais, e no meio desses 3 tinha um, vem aqui esse domingo, tinha um que ele fazia assim, ó, ele deitava no chão e ele encostava a cabeça dele no peito assim, ó. Aí é intimidade, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aí é ter amizade com a pessoa. A igreja de Sardes tinha perdido essa amizade. Ela tinha perdido o desejo. E a igreja de Sardes, irmão José Domingo, era aquele tipo de igreja que você ia lá e dizia: irmão, como é que está? Ele dizia: irmão, estou me sentindo no céu, estou pingando crença. Achava que estava vivo, mas na realidade estava morto. Infelizmente, o número de evangélicos nominais tem crescido nos últimos tempos. Você acha que isso tem crescido, sim ou não? Entendeu? Crente de nome. Sou crente, mas não leio a Bíblia porque minha vista dói. Sou crente, mas não leio a Bíblia porque não entendo. Sou crente, mas não jejuo porque tenho gastrite e se eu jejuar eu vou adoecer. Sou crente, mas não vou para a igreja porque não precisa ir para a igreja para a gente ser crente, para ir para o céu. E por que Jesus fez o tabernáculo lá no deserto? Se fosse por isso, Deus ia deixar o povo sem se congregar durante 40 anos que passou no deserto. Mas ele disse assim: olha, Moisés, faz o tabernáculo aonde vocês parar do monte da igreja, que é para vocês buscarem a minha presença. Aleluia. Infelizmente, e se você chegar para a pessoa e dizer: irmão, vai para a igreja, ele ainda diz: não precisa, pastor. É melhor ser crente em casa, não sei do que ser crente que vive falando mal dos outros, que vive falando não sei o que. Aí você diz assim: irmão, pois para de falar mal dos outros e vai para a igreja. Tem como você ir para a igreja todo dia e não falar mal dos outros? Tem como você ser crente e ser diferente? A Bíblia diz que você é o sal da terra. Você já imaginou uma comida sem sal, irmã Ismael? Ela não tem sabor, José Domingo. Ainda mais feijão. Imagine o feijão sem sal, irmãos.
Tinha como nós congregar? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Só que tem luz que está apagada e acha que está brilhando. Tenha cuidado, irmãos, para a sua luz não apagar e você achar que está vivo, para você não morrer dentro de casa e achar que está vivo. A igreja de Sardes estava vivendo esta situação. Aleluia. A cidade de Sardes foi construída sobre uma rocha, cerca de 1150 antes de Cristo. Ficava numa elevação cerca de 500 metros do nível do mar. Era uma cidade que tinha uma vista boa, irmão José Domingo. Era uma cidade, vamos dizer, uma cidade bela, mas eles estavam acomodados. Era uma cidade que o povo tinha dinheiro, tinha recurso. É sempre assim, irmãos. Quando a pessoa está na prova, aí ele está na igreja quase todo dia: irmãos, ore por mim, irmãos, me ajude em oração, irmão, quero campanha. Quando ele está com a conta cheia de dinheiro, o bolso cheio de dinheiro, aí ele: irmão, vamos para o culto. Não, irmão, hoje eu estou cansado. Irmão, vamos orar. Não, não posso orar não, que me dá cãibra. Vigia, Jesus está voltando, e Ele quer levar uma igreja diferenciada para o céu, uma igreja viva, não uma igreja morta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Era a capital do império da Lídia, um dos mais ricos mundo antigo. Hoje, quando acontece, não chamo ateu, eu chamo à toa. Quando aparece um ator dizendo que não existe Deus, pode ver que ele tem uma vida financeira legal, irmão José Domingo. Porque se ele tivesse uma vida difícil, ele vivia querendo se aproximar de Deus. Mas o que é isso? Um dia todo joelho vai se dobrar diante do nosso Deus. Todo joelho vai se dobrar. No rio próximo de Sardes foi encontrado outro que fez seus reis enriquecer. Foi encontrado a famosa estrada real, conectava Sardes com outras cidades do leste. No tempo do Novo Testamento, Sardes foi parte. No tempo do Novo Testamento, Sardes foi parte da província romana da Ásia. A moeda cunhada surgiu em Sardes. Vamos ver a mensagem que Deus deu para Sardes. Qual a mensagem da igreja de Sardes? Vamos analisar a igreja de Sardes pelo método. 3 métodos. Vamos ver se dá tempo nós analisar a cidade de Sardes. 3 métodos. Quais são eles, pastor Daniel? Vamos analisar ela pelo método literal, histórico e moral. Nesses 3 métodos nós vamos aprender da igreja de Sardes. O nome Sardes significa cântico de alegria. Até o nome da igreja parece que tinha dinheiro. Quando o cara está com dinheiro, o cara sorri com o vento, né? Quando o cara está com o bolso forrado, anda sorrindo, bebendo alegria, né? Deus começa elogiando a cidade de Sardes. Deus começa elogiando. Alguns não se contaminaram, apesar de ter uma igreja que estava conformada com tudo, mas tinha os remanescentes.
Tinha aqueles que iam para a igreja, tinha aqueles que tinham compromisso. Se fulano não vai para a igreja, eu dependo de Jesus, eu preciso ir para a igreja, eu preciso me congregar, eu preciso buscar a presença, eu preciso buscar a Deus, me aproximar de Deus. Instruções que Deus dá para a igreja de Sardes: vigiai, consolidar o restante, consolida o restante. Ele está dizendo assim: olha, vocês que ainda se congregam, vocês que ainda buscam um avivamento, não entrem no mundo do conformismo, não vão entrar, ficar dentro de casa parado, não fiquem dispersos, fiquem despertos, fiquem acordados, fiquem atentos, porque a qualquer hora eu vou buscar a minha igreja. Aleluia. Não tinha muito elogio, irmãos, da parte de Deus para a igreja de Sardes. Aleluia. O versículo 1, a palavra-chave do versículo 1 é 7 Espíritos de Deus. As 7 características do Espírito de Deus, segundo Isaías, capítulo 11, versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vamos ver o que ele diz. Isaías capítulo 11 e o versículo de número 2. Vamos para a Bíblia. Glória a Deus. Pega essa Bíblia aqui, Daniel. Pode ler, quem encontrar. Isaías capítulo 11 e o versículo 2. O que que diz? Pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aleluia. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Que 7 Espírito é esse, irmãos? Deus tem 7 Espíritos. Sim. Quais são eles? Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito do conhecimento e o Espírito do temor de Deus. Ele está dizendo assim: eu sou o Deus que tem, o Deus que tem as 7 características do Espírito do Senhor. Ele tem sabedoria, ele tem inteligência. Aleluia. O número 7 simboliza a perfeição no sentido totalizado, mostrando que o Espírito Santo é totalmente perfeito e completo. Aleluia. Não há defeito nele, não há falha. Quando você está abatido, ele te fortalece, o Espírito de Deus. Quando você está fraco, ele diz: não desiste, que eu estou contigo. Quando você está doente, ele diz: eu sou a cura. Quando você está cansado, ele diz: eu sou o leito, repousa, deleita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. 7 estrelas. O que significa 7 estrelas, pastor Daniel? As 7 estrelas que a Bíblia fala é os 7 pastores das 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Aleluia. Ele está dizendo, simboliza os 7
nas mãos. O Senhor está dizendo: olha, eu tenho nas mãos os líderes dessas igrejas. Eu posso mudar a história de vocês. Eu posso escrever aonde não tem papel. Eu posso dar um sinal aonde não tem sinal. Eu posso abrir porta onde não tem porta. Eu sou o Deus de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nome de que vives e estás morto. Olha aqui, ó, irmãos. Você tem o nome de que está vivo, mas vocês estão mortos. Viviam de aparência, um falso avivamento. Você olhava para a igreja, você dizia: aquela igreja está viva, aquela igreja tem isso, tem aquilo. Mas na realidade, irmão, a igreja estava morta. Irmã Elismária, irmã Leuda, irmã Vatiane, quando o Espírito de Deus habita dentro da igreja, tem que ter palavra. E quando a igreja tem palavra, tem profecia. E quando a igreja tem profecia, tem revelação. E quando a igreja tem revelação, tem cura. E quando tem cura, tem milagre. E quando tem milagre, tem renovo. E quando tem renovo, Deus está no meio dela. E quando está no meio dela, a igreja é viva. Aleluia. E a igreja de Sardes era uma igreja que não parecia viva, mas estava morta. Aleluia. O versículo 3 ele diz assim: ó, virei como o quê? Como um ladrão, de forma inesperada. Mateus 24, 30 e 43. Mateus 24 e 43. O que diz? Vamos andar na Bíblia, irmãos. É tão bom a gente aprender da palavra. Vinte e 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aleluia. Irmãos, observe algo, que quando a Bíblia diz vigiai, ela diz assim: ficar atento. Existe alguns sinais de buzinas que é de despertar. Quando a buzina diz assim, quando você está na estrada, que o carro faz assim, ó, pom, pom, ele quer dizer: olá, tudo bem? Quando você vai, que você vai atravessar na rua, que de repente você ouve uma buzina fazendo assim, pom, você, a pessoa está dizendo: sai do meio, senão eu passo por cima. Está dizendo: fique atento, preste atenção dos dois lados, porque no descuido você pode perder sua vida. Ele está dizendo: eu virei para ti, Sardes, como ladrão. Quem já foi roubado aqui? Só eu, a irmã Leuda, a irmã Nailde, o irmão Micael. O ladrão te avisou, Micael, que ele ia te roubar? Avisou a senhora, irmã Nailde? Avisou, irmã Leuda? Ele chega de uma vez que a gente nem espera, né? Eu estava lá na frente da minha casa, lá em Goiânia, quando nós estávamos morando lá. De repente eu estava
já ia dormir, já estava de short, nu de cintura para cima, e o bandido só chegou e disse assim: me dá o celular, senão eu te atiro agora. E eu só olhei para o cara e disse assim: deixa pelo menos eu tirar o chip. E ele disse: compra outro, moço. Foi embora, levou o celular até ontem. Não sei se ele vai devolver hoje. Assim é o ladrão, ele não te avisa. E o Senhor está dizendo assim para a igreja hoje: igreja, vigia. Eu estou voltando para levar minha igreja. E eu vou levar um povo santo, remido, um povo preparado. O céu, igreja, ele é tomado por esforço. Vigie para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado para não estar acomodado com tudo que está acontecendo. Aleluia. O versículo 4 ele diz assim: ó, não contaminarão as suas vestes, não se sujaram com o pecado. Apocalipse capítulo 7, o versículo de número 14. Ainda tem pessoas que no meio desse mundo resolveram ser diferentes. Irmãos, hoje o que está acabando com as igrejas, a pessoa diz assim: é normal o aborto, é normal a mulher abortar para a saúde. Não é normal, irmãos, isso é pecado. Se você está apoiando isso, vigie, porque você pode estar morto espiritual. A legalidade das drogas, vamos legalizar, tenha cuidado, porque isso também é antibíblico. Como é o nome daquele ideia de gênero? Como é o nome? Ideologia de gênero. Eu, pastor, tanto faz. A pessoa vive lá, eu aqui. Eu não sou contra e nem sou a favor. Tenha cuidado, que você pode ir para o inferno por isso. Nós somos conhecidos como de protestantes, não é verdade? E o protestante, o que ele faz? Protesta contra o erro. Quando eu era jovem, eu ia para a sala da escola, eu ia estudar. Tinha uns meninos da igreja que estudavam junto comigo. Na época que eu estudava, tinha uma matéria chamada matéria de religião. Não sei se algum dos irmãos estudou e conheceu essa matéria. Você estudou, não estudou, irmão? E eu ia para a escola, tinha um professor meu que ele fazia questão de me enfrentar. E contra a Bíblia eu dizia: professor, eu não concordo. Ele dizia: por quê, Daniel? Eu dizia: porque isso aí é errado, é antibíblico, professor. Ele dizia: não, mas a ciência está falando que é verdade. Eu disse: eu não estou nem aí para a ciência, professor. Eu quero obedecer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava na Bíblia. Aleluia. A Bíblia é o manual do crente. Quando o ser humano começa a ler a Bíblia, irmão, ele não concorda com certas coisas. Ele protesta contra o erro. Leia aí Apocalipse 7, 14, quem encontrar. E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia. Lavaram suas vestes. Senhor, esse daqui era protestante. Um dia, quando a igreja chegar no céu, aleluia, o Senhor vai apresentar ao Pai e dizer: Pai, esses daqui foram os que não se contaminaram, foram os que não se venderam. Era aqueles que protestavam contra o erro. É aquele que dizia que a Bíblia não muda, a Bíblia é uma só. Pastor Daniel, a Bíblia vai ser atualizada, eu não estou nem aí. Mas a Bíblia tem que ser a Bíblia sagrada. Os homens mudam, podem mudar o que quiser, mas a Bíblia é uma só. Louvado seja o nome do Senhor. A graça, irmão,
A garça, ela mora na lama, irmão José Domingo, mas você não vê uma garça suja, irmão Rosvaldo. A garça é um passarinho, ele vive na lama, ele se alimenta de peixe, mas você não vê uma garça suja, ela é sempre branca. É possível viver neste mundo e ser diferente. É possível viver nesse mundo e ser luz. É possível viver neste mundo e ser o sal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor resiste, o Senhor ainda garante para a igreja de Sardes: os que permanecerem firmes, os que não se venderem, os que não se contaminarem, os que não se deixar vender o seu caráter, os que não andar por caminho tortuoso, aqueles que não se contaminar com banquetes, eu escreverei o seu nome no livro da vida, está no versículo 5. Aleluia. Onde estão registrados os nomes dos salvos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, queira que o seu nome vai estar escrito lá. Aleluia, lute para o seu nome não ser apagado. Lute para no dia do arrebatamento da igreja você ouvir a última trombeta e ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Vale a pena ser crente, irmãos. Vale a pena ser protestante. Vale a pena ser diferente. Vale a pena. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Apocalipse 22, o versículo 19. Aleluia. O tempo acabou e nós falamos só do literal. Ainda faltava a gente falar do histórico e do moral. Aqui era conseguir apertar, irmãos. Glória a Deus. Sardes representa igrejas e cristãos que envelheceram na igreja, que envelheceram na sua fé e deixaram morrer seu vigor. Com o tempo, Efésios capítulo de número 5, versículo 27, se acomodaram até mesmo com as suas prosperidades. Não, está tudo bem, estou aqui na minha chacrazinha, estou tranquilo, aqui eu oro, aqui eu leio, aqui eu faço isso, aquilo. Tenha cuidado, irmãos. Aleluia. Em hebraico, o nome Sardes se aparece como uma palavra sarid, que significa o que escapou, ou seja, o remanescente. Embora o nome original da cidade não tenha ligação direta com a língua hebraica, alguns escritores fazem um paralelo para dizer que esta é uma mensagem para umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Aleluia. Apocalipse 3, 4. Aqueles fiéis que permaneceram fiéis. Uma igreja morta, sem vida e sem alegria, não faz a diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Vive de aparência, repetindo rituais religiosos e tradições humanas. Isso é a igreja morta da Nobel. A igreja morta, irmã Edmar, é aquela que traduz rituais religiosos. O que é isso?
pastor, eu vou para a igreja e volto para casa, vou para a igreja, volto para casa, levo minha Bíblia, eu trago minha Bíblia, eu vou para a igreja, volto para casa, mas a sua vida não muda nada, porque a palavra de Deus, irmã Nailde, a palavra ela tem que mudar, a palavra da vida, a palavra, irmão, seu domingo traz paz na alma. O que tem de homens e mulheres dentro da igreja angustiados, atormentados de espírito, não dorme, não descansa. O que é isso, pastor Daniel? É porque morreram espirituais, não tem paz na alma. Eu quero te ensinar uma receita: vê aonde tu errou e volta a praticar as primeiras obras. Seja uma igreja viva. Aleluia. Tem gente que vive no passado, irmã Ismael, igual museu. Nossa, irmão, no ano passado eu jejuei tantas horas. No ano passado eu ia para a igreja todo dia. No ano, mas isso aí não vai te levar para o céu, não. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o sábado, amém? Amém ou não amém? Aquele que permanecer até o final do ano, amém? Aquele que permaneceu o quê? É até o fim. Glória a Deus, aleluia. Aquele que permaneceu. Eu fui no ano passado, eu estava crente, mas não é agora. Se não vigiar, vai para o inferno. Então, te prepare até o fim. Glória a Deus. Permaneça vivo. Permaneça sendo luz. Permaneça sendo diferente. Até o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe. Só vou ler aqui para nós concluir, irmãos. Conclusão: a igreja precisa se renovar cada dia para não deixar morrer o seu amor. Do mesmo modo, cada cristão precisa sentir sua vida espiritual para não ficar morto espiritualmente. Busque o renovo espiritual. Tenha cuidado, irmãos. A partir do momento que você deixar, não consigo ler a Bíblia que me dá sono, não consigo orar que meu joelho dói, não consigo, tenha cuidado. A vida espiritual, ela depende de jejum, leitura da Bíblia e oração. É a única coisa que alimenta a tua alma, alimenta a tua vida espiritual. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejue, vigia, que você pode estar morto espiritual. Glória a Deus. Você que vai assistir esse vídeo em casa, você que vai assistir esse vídeo pelo YouTube, eu quero dizer para você: tenha cuidado para não virar aquele crente domingueiro, só vem para a igreja de domingo em domingo. Tenha cuidado para não virar um crente morto e achar que está vivo. Jesus está voltando.